Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Eu vou estar concluindo uma mensagem que eu comecei aqui no Dia dos Pais, quando eu ministrei uma palavra para os pais, mas também era culto de mãos cheias, e eu comecei a mensagem no final do culto. Eu falei, vou terminar depois, então eu vou terminar hoje, em nome de Jesus. Quero que você abra o teu coração. Queridos, a palavra de Deus ela é viva, porque a palavra de Deus ela representa o próprio Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é Jesus, Jesus é o Verbo. Quando você recebe a palavra, você está recebendo Cristo através da palavra. Então a palavra de Deus ela é poderosa. O culto ele tem vários momentos importantes, mas todas as vezes que a palavra de Deus ela é aberta, nós precisamos colocar a nossa atenção, o nosso coração ali, porque é o Senhor que vai falar conosco. Irmãos, eu não subo aqui sem buscar muito uma direção de Deus, porque eu sei da minha responsabilidade como ministro da palavra. Eu não quero usar a palavra, eu quero ser usado pela palavra. Quero que a palavra de Deus me use, para que eu possa entregar no teu coração aquilo que o Senhor quer transmitir para você. Então nessa noite, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46, nós vamos estar lendo aqui esse texto bastante conhecido na palavra de Deus, que fala sobre o cego Bartimeu. Então, quem achou diz amém. Eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí com as suas Bíblias abertas. Marcos 10, 46, diz assim: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, e dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, igreja? O Senhor, Ele abençoou esse cego, amém? Só que esse cego, ele não foi abençoado e simplesmente se contentou em ficar com a bênção. Ele queria o abençoador, porque diz a palavra de Deus que ele foi curado e ele passou a seguir Jesus. A Bíblia não fala até onde ele seguiu a Jesus, se até o momento da cruz em que Jesus foi crucificado. A Bíblia diz que ele seguia Jesus pelo caminho, e a história dele termina aqui. Nós não sabemos adiante se esse cego ficou ali junto com os demais discípulos de Jesus, saindo com Jesus, indo nas batalhas espirituais com Jesus, aprendendo de Jesus. Mas a história dele é que ele era cego, ele foi curado e ele seguia Jesus pelo caminho. Eu quero dizer para você, querido, mais preocupado do que te dar uma bênção, Deus quer que você esteja seguindo a Ele. Amém? O Senhor quer que você siga a Ele. Eu vim hoje para falar sobre o que Deus espera de nós como igreja. Olhando para esse texto, existem três personagens importantes: o cego, que representa o necessitado; Jesus, que representa Jesus mesmo, né? Jesus é Jesus. E aqueles que caminhavam com Jesus representam a igreja. Vamos colocar assim. Então nós temos o necessitado, Jesus e a igreja. E muitas vezes, queridos, nós também estamos na condição de necessitado. Na sexta-feira, Deus me deu uma palavra: esforça-te, dê bom ânimo. Esforça-te, dê bom ânimo, para vencer tristezas, frustrações, desânimo
e medo. 4 situações interiores que têm matado muitos crentes, que tem muitas vezes feito crentes parar na sua caminhada: medo, frustração, desânimo e tristeza. É um tempo de crentes tristes, é um tempo de crentes desanimados, é um tempo de crentes com medo da vida, com medo das situações que hão de vir ou que estão por vir, com medo da economia, com medo dos resultados da política no final do ano. Enfim, nós temos crentes com medo de muitas coisas, mas o Senhor diz para mim e para você: esforça-te e tem bom ânimo diante dos seus medos, esforça-te e tem bom ânimo diante das situações ruins e difíceis da vida, esforça-te e tem bom ânimo diante do seu desânimo, esforça-te e tem bom ânimo diante das suas tristezas, esforça-te e tem bom ânimo. Foi dito para esse cego aqui: levanta-te e tem bom ânimo. Ele te ouviu, e Ele te chama. E a mesma coisa eu quero dizer para algumas pessoas aqui nessa noite. Antes de eu entrar no tema da palavra, eu sinto de Deus dizer isso para algumas pessoas aqui nessa noite: você precisa ter ânimo, você precisa ter bom ânimo. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende o que, irmãos? Bom ânimo. Tende bom ânimo, tende bom ânimo. Jesus diz: eu venci, tende bom ânimo. Queridos, o crente desanimado é a pior coisa que tem, porque uma pessoa desanimada, uma pessoa triste, uma pessoa frustrada, é uma pessoa que você não pode contar com ela. Porque uma pessoa que está triste, frustrada, desanimada, com medo, é uma pessoa que você tem que carregar no colo. É uma pessoa que você tem que carregar no colo e ajudar, mas você não pode contar com aquela pessoa, porque ela está triste, desanimada. E eu quero dizer para você, querido, Deus não quer te ver assim. Deus, Ele quer te ver em pé. Deus, Ele quer te ver caminhando. Deus quer te ver vencendo. Por quê? Porque o Espírito que está em você é um Espírito de vitória. Amém, igreja? O Espírito Santo que está em você é um Espírito de vitória. Vitória sobre a carne, vitória sobre o pecado, vitória sobre as adversidades da vida. Por isso que a Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. A vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. Se o Senhor não quisesse que você pensasse em vitória, Ele não deixava esse versículo na Bíblia. A vitória que vence o mundo, a vitória que vence o mundo é a sua fé em Jesus. Fica firme nessa fé, regozije-se no Senhor. O que diz o salmista? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Mas primeiro você tem que se deleitar, você tem que ter prazer, você tem que ter alegria no Senhor, você tem que se entregar a Ele. Deleita-te no Senhor. Nós cantamos um cântico agora há pouco aqui: vem o temporal, vem o dia mau, mas Ele cuida de mim, pôs os meus pés sobre uma rocha. É isso que o Senhor vai fazer com você, querido. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite que as cadeias do medo, que as cadeias da depressão, da tristeza na sua vida estão sendo quebradas em nome de Jesus. Eu quero profetizar em nome de Jesus que cadeias na sua vida que estão te impedindo de avançar, Deus está quebrando em nome de Jesus. Então levante-se, não na sua força, mas na força do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas também diz que tudo é possível aquele que crê. Olha só, são os extremos da situação. Sem fé você não consegue. Que igreja consegue agradar a Deus sem fé, irmãos? Não existe. Não deixe o diabo roubar a tua fé, porque é a tua fé que vai te manter em pé até o fim. Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo.
ele perdeu filhos, ele perdeu dinheiro, ele perdeu riqueza, ele perdeu a saúde, mas ele não perdeu a sua fé. Porque ele não perdeu a sua fé, Deus deu restituição para ele. Agora, se você tiver dinheiro no bolso, saúde, todas as coisas materiais nas tuas mãos, e você perder a sua fé, você perdeu tudo. Porque um crente que perde muitas coisas, mas não perde a sua fé, Deus o honra, Deus o exalta lá na frente. Ele passa pela prova hoje, mas a prova que começa, ela também termina. E depois, quando ela termina, vem a vitória. Eu quero deixar essa palavra inicialmente aqui para você. Queridos, esse texto aqui fala do cego Bartimeu, filho de Timeu. Não temos muitas informações desse homem, mas a palavra de Deus diz que esse homem, quando ouviu falar que Jesus estava passando por ali, por Jericó, pela última vez, ele começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de mim, Senhor. E as pessoas que estavam andando com Jesus diziam para ele: cala-te, fica quieto. E aquele homem começava a gritar cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, ele não parou. Vieram as dificuldades, vieram as oposições, mas ele permaneceu buscando ao Senhor. Ele permaneceu buscando a Jesus, apesar das dificuldades, apesar das oposições que se levantaram no meio do caminho. Ele continuou. E aí, irmãos, eu fico pensando assim, que aquelas pessoas que estavam andando com Jesus representam a igreja, aqueles que estavam andando com o Senhor, mas eles mandaram aquele cego se calar, dizendo: para de gritar, você está nos incomodando. E eu fico pensando, irmãos, que muitas vezes a igreja, que somos nós, não estamos tratando como deveríamos tratar os perdidos, os caídos, os necessitados. Nós estamos muitas vezes tratando como um incômodo. Às vezes o grito dos excluídos, o grito dos necessitados para a igreja de Deus hoje tem sido um incômodo. Eu quero dizer para você, querido, o necessitado, ele não é um incômodo. O necessitado, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Eu já disse isso no início da pregação, na oportunidade anterior. Ele é uma pessoa. E uma pessoa, ela vale muito para Deus. Você não é mais importante que o necessitado pelas coisas que você tem, e ele não é menos importante que você pelas coisas que ele não tem, porque no final de tudo, você e ele, você que tem e o necessitado que não tem, ambos são pessoas, e pessoas valem muito para Deus. Uma pessoa não vale para Deus. O valor de uma pessoa para Deus não está na camisa que ela usa. O valor de uma pessoa para Deus não está na sua conta bancária, no dinheiro que possui, na casa bonita que tem, no carro bonito que tem. O valor de uma pessoa para Deus está no fato de que ela foi criada à imagem e semelhança de Deus, que é uma pessoa. E aquele homem, irmãos, ele estava clamando, e graças a Deus, ele não podia ver, ele não podia fazer muitas coisas por si mesmo, porque ele era cego, mas uma coisa ele podia crer em Jesus, e através da sua fé ele pôde clamar ao Senhor Jesus, e através do seu clamor ele foi curado pelo Senhor Jesus. E eu fico pensando, o que o Senhor espera de sua igreja? O que o Senhor espera de mim e de você como igreja? Eu vejo, irmãos, que o que o Senhor espera de mim e de você como igreja é que nós olhemos para as pessoas, que nós olhemos para as pessoas com o mesmo amor que havia no coração de Jesus, e trabalhemos para ajudar essas pessoas. Jesus estava passando por Jericó. Era a última vez que ele passaria por ali. Depois de Jericó, ele iria para o Getsemane. E lá no Getsemane ele seria traído por Judas com um beijo na face.
ele seria levado preso. Eu imagino que Jesus tinha muitas preocupações, irmãos, porque ele sabia que ele ia passar pelo Getsemane, ele iria passar pela traição de Judas, depois ele iria ser julgado, ele iria ser condenado, e depois ele seria castigado, açoitado, porque Pilatos não queria matar Jesus. Pilatos não queria castigar Jesus ao castigo extremo que era a crucificação. Pilatos queria dar uma surra em Jesus, bem dada, para que os judeus olhassem para Jesus todo mutilado, todo surrado, eles desistissem da ideia. E aí houve um dia em que podia se soltar 2 prisioneiros, podia soltar um prisioneiro na realidade, era um dia de perdão. E aí Pilatos falou: opa, vou sair fora dessa situação, vou levar Jesus e Barrabás. E aí quando chegar lá, eu vou perguntar: quem que vocês querem que eu solte? Eu imagino que na cabeça de Pilatos, irmãos, porque Barrabás era um ladrão, um dos piores malfeitores da época, era alguém que trouxe, irmãos, desespero para muita gente. Barrabás era terrível. E aí na cabeça de Pilatos ele falou: esse aqui não fez nada, a ficha dele está limpa, esse aqui a ficha dele está bem suja, o homem é ladrão, roubou, tirou o sossego de muita gente. E aí Pilatos colocou para o povo decidir. E aí o que aconteceu? O inesperado aconteceu, irmãos. Ele disse assim: Jesus ou Barrabás? Quem que o povo escolheu, irmãos, para ser solto? Quem, irmãos? Barrabás. O povo muitas vezes escolhe errado, né? E aí, queridos, Jesus sabia de tudo isso. Ele pensava nos cravos, ele pensava na cruz que ele iria arrastar, na mutilação que ele ia sofrer na cruz. Ou seja, ele tinha muitas preocupações e muitos problemas para serem enfrentados. Sim ou não, irmãos? Jesus tinha a sua mente ocupada com muitas preocupações e com muitos problemas que ele enfrentaria, que trariam dor, sofrimento para a sua vida, ao ponto de ele chegar lá no Getsemane e dizer: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice de sofrimento, de dor, de tormento, mas que se faça a tua vontade, não a minha. Ou seja, Jesus estava cheio de preocupações, cheio de problemas para enfrentar, mas nada disso o impediu de parar para ouvir e para atender aquele necessitado que clamou pela sua ajuda no meio do caminho. Irmãos, muitas vezes nós, como cristãos, estamos cheios de preocupações e de problemas para enfrentar. Sim ou não? Quem tem preocupações e problemas para enfrentar aí? Levanta a mão. E eu penso que muitos de nós, em função dos nossos muitos problemas, das nossas muitas preocupações, nós não estamos tendo disposição para demonstrar amor pelo necessitado. Nós não estamos tendo mais disposição para demonstrar amor por quem está caído, por quem precisa ser levantado, por quem precisa ser suprido. Por quê? Porque nós estamos cheios de preocupações e de problemas. E aí as pessoas falam assim: mas pastor, o senhor não está no meu lugar. Eu estou cheio de problemas, pastor, estou cheio de dificuldade, estou cheio de preocupações. O senhor não conhece a minha vida. Irmãos, preocupações e problemas a gente vai ter até o fim da vida. Jesus é o exemplo da pessoa mais cheia de problemas e preocupações naquele momento que ele estava passando por ali. Mas os seus problemas, as suas preocupações não impediu Jesus de ter um coração cheio de amor para dizer: eu vou te ajudar, eu vou parar, eu vou atender a sua necessidade. Sabe o que eu quero dizer para mim e para você em relação a essa palavra? Sabe o que o Espírito Santo quer dizer para mim e para você nessa noite? Que apesar dos nossos problemas, apesar das nossas preocupações, nós temos que parar para ajudar o necessitado. Assim como Jesus parou para ajudar aquele cego, assim como Jesus parou para fazer algo por aquele cego, eu e você, com todas as preocupações e problemas que temos que parar para ajudar o necessitado. Temos que parar para ajudar o necessitado. Quando Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim,
E ele continua gritando, apesar de muitos dizerem para ele se calar. Jesus, antes de dizer àquele cego: que queres que eu te faça? Jesus, ele diz às pessoas que estão caminhando com ele: tragam o cego para mim. Em outras palavras, antes de Jesus tocar na vida do necessitado, ele mexeu na vida da igreja. Ele mexeu na vida da igreja que estava acomodada. Ele mexeu na vida da igreja que, ao invés de estar ajudando ele a curar e restaurar aquele que estava precisando de cura, estava atrapalhando. Sabe o que Jesus disse àquelas pessoas? Gente, pare de rejeitar, pare de atrapalhar quem eu quero curar, pare de impedir de chegar a mim aquele que eu quero trazer sobre ele uma grande bênção, uma grande vitória. E muitas vezes, irmãos, é isso que Deus precisa estar fazendo na igreja hoje, porque nós, igreja de Cristo hoje, muitas vezes estamos tão preocupados com as nossas preocupações pessoais. Nós muitas vezes estamos tão voltados para as nossas questões, estamos tão preocupados com as nossas necessidades e esquecemos das necessidades dos outros. Eu quero dizer para você, querido, com todo problema, eu não estou subestimando aqui o tamanho do seu problema, eu não estou subestimando aqui o tamanho das suas dificuldades, mas eu tenho certeza que tem gente lá fora pior que você. Amém? Levanta a mão aqui quem está viciado em drogas. Tem alguém? Levanta a mão aqui quem está dormindo na rua. Tem alguém? Levanta a mão aqui quem está perdido na prostituição. Você viu? Ninguém levantou a mão. Só que tem um monte de gente assim lá fora. E nós muitas vezes estamos aqui preocupados com o terceiro, quarto par de sapato que a gente vai comprar, sendo que os outros ainda estão bonzinhos, estão novos, mas a gente está preocupado com as nossas coisas. Irmãos, quando o Senhor Jesus ele chama ali as pessoas, ele começa a dizer para aquelas pessoas: parem de olhar para as suas preocupações, para as suas necessidades, e comecem a olhar para a necessidade dessa pessoa. Porque, irmãos, todos nós temos dificuldades, todos nós temos preocupações, todos nós temos problemas, mas muitas vezes a gente usa os nossos problemas, as nossas preocupações, como uma desculpa para não estar num culto, para não participar de uma semana de oração, para não trazer um alimento e colocar num carrinho, né? Esse carrinho que está aqui hoje para essa situação. A gente usa os nossos problemas, as nossas dificuldades como uma desculpa para não ir num hospital, visitar um doente, para não ir num asilo, visitar um idoso. Porque o que o Senhor Jesus disse, através da sua palavra, pela boca de Tiago, lá em Tiago 1,27, que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva na sua necessidade, vírgula, e não se corromper com o mal que está no mundo. Então nós temos dois desafios: amar sem se corromper. Amém, igreja? Fala para o seu irmão: você tem que amar sem se corromper. Em outras palavras, você tem que demonstrar amor pelas pessoas que precisam ser acolhidas, atendidas, ajudadas, e não se corromper com o mal que está no mundo. Essa é a verdadeira religião, irmão. Se o crente entender isso, nós conseguimos crescer e avançar muito. Nós precisamos entender, irmãos, que muitas vezes Deus nos coloca como igreja diante do necessitado, diante daquele que precisa ser ajudado, com um propósito muito especial, sabe? Não é só para abençoar o necessitado, mas para quebrar no nosso coração a acomodação, para quebrar no nosso coração a paralisia espiritual, para quebrar no nosso coração o egoísmo. Então hoje é culto de mãos cheias,
Nós temos esse culto todo segundo domingo do mês, para colocarmos nesse carrinho, por isso que ele está aqui, todo enfeitadinho, com balões verde, amarelo, branco, rosa, sei lá. Por quê? Cada vez que você traz um alimento, num culto de mão cheia, você coloca aqui, você está dando a oportunidade de Deus quebrar na sua vida o egoísmo, de Deus quebrar na sua vida a paralisia espiritual, de Deus quebrar na sua vida a acomodação, porque você está tirando de você para dar para alguém que será abençoado, com uma cesta básica, que vai parar na casa de alguém que você nem sabe quem é, mas você está abençoando alguém. Amém, irmãos? Amém, igreja? Então, quando nós temos a oportunidade de trazer algo e entregar algo daquilo que é nosso para outra pessoa que vai ser beneficiada com aquilo que nós estamos entregando, nós estamos cumprindo o propósito de servir, irmãos. Porque Deus não nos chamou apenas para sermos abençoados, Ele nos chamou para sermos bênção. E nós somos bênção quando nós servimos, tirando daquilo que temos e entregando a alguém aquilo que era nosso. O que Jesus fez aqui com esse cego? Ele tirou do que era dele e entregou para aquele cego. O que Jesus tirou dele? Poder. Amém, igreja? Ele tirou poder e curou aquele cego. Curou aquele cego, deu visão àquele cego. Ele tirou algo que estava nele, que era dele, e passou para aquele cego, e aquele cego foi curado. Então, quando nós fazemos a mesma coisa, nós estamos servindo o reino de Deus. Quando você pega daquilo que é teu e entrega para alguém, você está servindo ao Senhor, você está sendo bênção no reino de Deus. Isso acontece quando você entrega um alimento, quando você entrega uma roupa, quando você usa os seus recursos financeiros para abençoar alguém. Mas eu quero dizer para você que, a exemplo de Jesus, você também tem poder de Deus na sua vida para curar pessoas, porque foi dado esse poder a você, foi dado esse poder a mim. O Senhor Jesus diz: eu vos dei autoridade. Amém, igreja? Eu vos dei autoridade, eu vos dei poder. Então, aonde você chega, o poder de Deus chega com você. Aonde você entra, o poder de Deus entra com você, porque o Espírito Santo de Deus está em você. Imagina, irmão Wander, você orar por alguém que não conseguia andar, e aquela pessoa começar a andar. Você imaginou isso? Imagina, irmãos, nós orarmos por alguém que não via, e aquela pessoa começar a ver, e nós precisamos começar a sonhar com coisas mais altas no reino espiritual, em relação àquilo que a gente pode fazer pelo reino de Deus, através do poder de Deus que está na nossa vida. Eu quero sonhar, irmãos, comigo, orando pelas pessoas, e elas começarem a andar. Eu quero sonhar comigo, irmãos, orando pelas pessoas que estão cegas e elas começarem a ver. Eu quero orar pelas pessoas, eu quero sonhar comigo, orando pelas pessoas, e a pessoa que tinha câncer dizer: olha, pastor, depois que o senhor orou, aquele câncer, eu fiz o exame, sumiu, desapareceu. Nós precisamos sonhar com essas coisas, irmãos. Com o que você tem sonhado? Ou você tem sonhado só em aumentar a polegada da sua televisão? Ou você tem sonhado somente com a viagem que você quer fazer para algum país paradisíaco, para uma cidade paradisíaca? Quais são os sonhos que nós estamos carregando no nosso coração? São sonhos nossos ou são sonhos de Deus? Irmãos, nós precisamos deixar o Senhor confrontar a nossa vida com aquilo que nos acomoda, com aquilo que nos paralisa, com aquilo que nos impede de ser tudo aquilo que nós podemos ser, como servos de Deus e servas de Deus nessa terra. O que tem paralisado muitos crentes nos dias atuais? Eu anotei algumas coisas aqui, irmãos. Por que muitos crentes têm se tornado crentes paralisados, acomodados? Primeiro, porque permitem que a sua alegria e o seu prazer estejam no mundo, e não na casa de Deus e nas coisas de Deus. Quantos crentes muitas vezes estão na igreja, mas igreja para eles é obrigação?
Eu vou na igreja, mas a minha alegria não está ali. Eu não tenho alegria, eu não tenho prazer nas coisas de Deus, no reino de Deus. Eu não tenho prazer em servir a Deus. Meu prazer está lá fora. Quando eu estou num ambiente de diversão, quando eu estou fazendo compras, quando eu estou mudando meu guarda-roupa, quando eu estou gastando dinheiro, o meu prazer está nessas coisas. Aí o que acontece? Você não consegue ajudar o necessitado, porque o seu prazer está no lugar errado. O seu prazer está com foco errado. Irmãos, se o prazer dos crentes hoje estivesse na busca pela intimidade com Deus através da oração, os pastores precisariam pedir tanto para a igreja vir em reuniões de oração? Precisaria, irmãos? Não. Porque se os crentes estão com prazer em buscar intimidade com o Pai, querem orar, querem buscar a Deus, irmãos, não ia precisar pedir, não ia precisar exigir, não ia precisar nada disso, as pessoas viriam automaticamente. Mas por que isso não acontece? Porque o nosso prazer não está nas coisas de Deus. Muitas vezes estamos deixando o nosso prazer lá fora, e aqui dentro nós estamos tratando como uma coisa, como uma situação que eu venho por obrigação, para cumprir, vamos dizer assim, o meu ofício religioso. Irmãos, não é assim. Não podemos servir a Deus desse jeito. Ele nos amou, e nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração. O que o Senhor diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças e com todo o seu entendimento. Deus não é carente de amor, irmãos. Quando a gente olha para esse texto, onde Deus pede que Ele seja amado acima de todas as coisas, não é porque o nosso Deus é um Deus carente. Ele precisa do amor dos homens para Ele se satisfazer. Deus não precisa. Deus, Ele quer que nós o amemos acima de todas as coisas para o nosso próprio bem. Sabe por quê? Porque aquilo que nós amamos mais na nossa vida é o que vai governar a nossa vida. Então, se nós amarmos a Deus acima de todas as coisas, quem é que vai governar a nossa vida, irmãos? É Ele. É Ele. E isso não será penoso, isso não será difícil, não será peso para nós, porque será algo vivido em amor. Aonde está o amor do seu coração? Por isso que a Bíblia diz: não amarás o mundo, e nem aquilo que no mundo há, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida, porque aquele que ama essas coisas, o amor do Pai, não está nele. Os irmãos conseguem entender isso? Às vezes as pessoas olham para a sua vida e falam: mas eu não estou na corrupção, eu não estou fazendo nada de errado, apenas eu estou trabalhando bastante, eu estou apenas envolvido com a minha vida material. Só que as pessoas não percebem que elas estão sendo iludidas, enganadas. O seu coração está sendo conquistado pelo mundo. O diabo está oferecendo o reino deste mundo para os crentes, e os crentes estão aceitando. Jesus foi tentado por Satanás, irmãos, 3 vezes. A última tentação foi: está vendo todo esse reino da terra? Eu te darei, se prostrado me adorais. Eu imagino que Jesus quis dar uma risada na cara de Satanás, irmãos, porque é a mesma coisa você falar para o dono que você vai dar algo que já é dele, né? Jesus falou: também está escrito, somente adorarás e servirás ao Senhor teu Deus. Só que o diabo, ele usa o mundo para seduzir aquele que ele está tentando. Os irmãos conseguiram entender o que eu quis dizer? O inimigo, ele não é bobo, irmãos. Bobos somos nós quando acreditamos que nós podemos ser mais inteligentes que o diabo. Bobos somos nós quando acreditamos que nós podemos ser mais espertos que o diabo. Irmãos, o diabo, ele está na terra desde a fundação do mundo. Ele já viu reis, reinos, crentes fervorosos caírem no pecado. O diabo já viu muita gente que estava lá em cima cair e ir para o fundo do poço. Ele é especialista em derrubar pessoas. Sabe quando é que nós somos fortes diante do diabo? Quando nós estamos prostrados diante do nosso Deus.
quando nós estamos na dependência de Deus, quando o nosso joelhinho está dobrado diante daquele que reina, daquele que vive para sempre, que é Jesus de Nazaré. Nós somos fortes quando estamos na dependência do Espírito Santo, para nos dar discernimento do certo e do errado, porque o certo e o errado hoje dentro das igrejas está se perdendo, irmãos. São tantas doutrinas diabólicas, hipergraça, dizendo para o crente que o crente não precisa mais se arrepender dos seus pecados, dizendo para o crente que ele já está salvo pela graça e pronto, a graça vai fazer a obra sozinha. E aí o crente está no pecado, não se arrepende e está indo para o fundo do poço. Por quê? Por causa de doutrinas assim, que estão sendo pregadas hoje dentro das igrejas. Tem muita gente perdida dentro da igreja, tem muita gente perdida dentro da casa de Deus. Por quê? Porque os pregadores, aí eu prego para mim, muitas vezes não estão tendo coragem de falar para o povo de Deus a verdade. O desejo de agradar mais os homens está maior do que o propósito de agradar a Deus. Eu não posso falar isso, senão o irmão fulano vai sair da igreja. Eu não posso falar isso, senão o irmão ciclano não vai dar o dízimo. Eu não posso falar isso, senão o irmão ciclano vai levar a família dele toda para a igreja do vizinho. Ah, irmãos, quantas baboseiras, né, nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. Irmãos, nós temos que falar a verdade. Se você não puder suportar a verdade, infelizmente é entre você e Deus. Mas quem está pregando tem que falar a verdade, porque virão dias trabalhosos em que as pessoas, tendo coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, não suportarão a sã doutrina, buscarão para si doutores, mestres, que falem segundo as suas concupiscências, segundo os seus interesses, se desviando da verdade e se voltando às fábulas. É o que está acontecendo hoje. Tem muito crente hoje que está acreditando em fábula e não na palavra. Irmãos, nós precisamos entender que nós não fomos salvos apenas para irmos para o céu. Nós somos salvos para nos tornarmos servos. Amém? Amém, igreja? Se Jesus quisesse te salvar só, Ele salvava você e te matava na hora e já te levava. Ó, te salvei, batizou, morre, vai para o céu. Não é assim que acontece, irmãos. A gente é salvo para servir o reino de Deus. O Senhor precisa de nós nessa terra, para que através da obra que Ele está fazendo na nossa vida, Ele possa alcançar outras vidas. Você é a matéria-prima da salvação de Deus. Você é a prova de que Deus muda, transforma e restaura pessoas. Eu e você somos a prova viva de que há um Cristo que salva, que liberta, que cura e que transforma, não só o nosso exterior, mas o nosso interior. Nós estamos aqui para revelar ao mundo que Cristo está vivo. Amém, igreja? Cristo está vivo, Ele não está pregado na cruz do Calvário, Ele não está naquele crucifixo pregado, Ele ressuscitou o terceiro dia, Ele está vivo. Por isso que nós não usamos a cruz com Cristo pregado nela, porque, irmãos, Cristo não está mais lá, né? Ele ressuscitou, Ele está vivo, a cruz está vazia, a cruz está vazia, e nós precisamos anunciar isso com a nossa vida, não só com as nossas palavras, mas com a nossa vida. O que o Senhor espera de nós como igreja, irmãos? Que nós saiamos das situações que nos paralisam. Uma delas é essa: prazer no mundo e estar na igreja por obrigação. Não faça isso. A segunda situação é se conformar com uma rotina espiritual ociosa. Ou seja, na sua vida material você trabalha, você faz tudo o que você precisa fazer para ganhar din-din no final do mês, mas na sua vida espiritual você não está trabalhando. Quantos aqui sabem que Jesus quer que a gente evangeliza? Levanta a mão, mais alto, pode abaixar. Quantos têm evangelizado?
Quantos de nós têm evangelizado? Parentes, amigos, vizinhos? Mas a gente sabe. Quantos de nós sabe que nós não devemos brigar, contender, né, dentro dos nossos relacionamentos pessoais, principalmente conjugais? Quantos aqui sabem disso, irmãos? Levanta a mão. E por que a gente continua brigando? Por que a gente continua brigando? Né? E assim vai. Se eu perguntar aqui, quantos sabem que a gente tem que perdoar? Todo mundo vai levantar a mão, mas tem gente que não perdoa, né? Quantos sabem, mas não estão fazendo? Irmãos, nós temos que fazer. A nossa vida não pode ser ociosa. Nós não podemos nos acostumar com uma vida ociosa, onde a gente não faz o que Deus espera que nós façamos. Porque eu quero dizer uma coisa para você, não se assuste com o que eu vou te dizer. Quando você não serve a Deus, você está servindo ao diabo. Por quê? Porque lá em Tiago 4, não sei se versículo 13 ou 17, eu não lembro agora, diz assim, que aquele que sabe fazer o bem e não pratica, ou não faz o bem que sabe, comete o quê? Comete o quê, irmãos? Pecado. Pecado é de Deus ou do diabo? Pecado é de Deus ou do diabo, irmãos? É do diabo. Então não tem meio termo. Entende? A ociosidade, a omissão é pecado. Você já parou para pensar nisso? O deixar de fazer o que tem que ser feito é pecado. É pecado. É pecado, igreja. Então nós temos que fazer. Nós precisamos fazer. Porque senão nós estamos pecando. Nós estamos pecando. Então o que tem paralisado os crentes? O acostumar-se com uma ociosidade espiritual de não fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos fazer. Por isso nós estamos desenvolvendo estratégias para fazer mais. Por exemplo, sexta-feira nós temos um culto de libertação. Só que está vindo sempre as mesmas pessoas. Eu fico pensando assim, Deus já falou, eu já libertei todo mundo, eu preciso de mais gente agora para libertar. O culto de libertação, na minha concepção, ele tem que ser para as pessoas que estão lá fora, para o não crente, para aquele que está nas drogas, no pecado, na prostituição, está debaixo de obra de bruxaria, de macumba. A pessoa tem que entrar aqui, o demônio manifestar, ela sair, ela se converter e começar a vida nova. Nós precisamos fazer isso. Deus está me incomodando com essa situação. Deus está me incomodando que nós precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais do que nós já temos feito. Os irmãos que são da igreja têm que chamar gente que não é da igreja e trazer para cá no culto de sexta-feira, para que a gente ore, libertando, expulsando, quebrando as cadeias. Irmãos, nós precisamos nos unir para fazer a obra de Deus. Eu não consigo, como pastor dessa igreja, eu não consigo fazer a obra de Deus na dimensão total que ela tem que ser feita aqui dentro sozinho. Eu não consigo, irmãos. Se eu tentar fazer sozinho, eu vou morrer na praia. Porque, irmãos, eu preciso depender dos irmãos. Eu preciso contar com os irmãos. Eu preciso contar com o apoio dos irmãos. Porque o corpo de Cristo é uma unidade cooperativa, onde um é mão, o outro é pé, o outro é braço, o outro é olho. Nós somos diferentes, mas juntos nós somos um corpo. Nós temos que buscar a unidade na diversidade e na adversidade. Diversidade porque somos diferentes. Diferentes na idade, na experiência. Temos diferenças de cor, temos diferença de capacitação intelectual, mas todos nós fazemos parte de um corpo só. Temos diferenças em relação à experiência com o Espírito Santo e com a palavra. Uns são mais avivados, línguas, fogo, sapateando o Espírito. Outros já são mais na palavra. Não, pastor, precisamos ir na palavra. Mas o fato é que um precisa do outro. Aquele que está só na palavra, se ele não tiver um contato com aquele que está no fervor do Espírito, buscando os dons, ele fica cético. Ele conhece a palavra,
firmado na palavra, mas ele tem dificuldade de crer no sobrenatural. E aquele que está aqui no sobrenatural, buscando no Espírito, se está sem a palavra, ele fica aéreo, fica vulnerável às heresias, aos enganos. Ou seja, um precisa do outro para dar equilíbrio. A palavra e o poder, a palavra e o poder. Nós precisamos crescer em equilíbrio. A igreja precisa ter equilíbrio nas duas coisas. O que o Senhor espera de nós? Que nós sejamos parte da solução e não do problema. Fala para o seu irmão assim: seja solução e não problema. Irmãos, a igreja tem que ser um lugar de soluções ou de problema? Hein, irmão Jorge? Pode falar bem alto. Soluções. Imagina você vir para a igreja cheio de problema e achar mais problema. Irmãos, a gente tem que vir para a igreja e encontrar soluções. Soluções de Deus para a nossa vida. Soluções de Deus para a nossa casa. Solução de Deus para as nossas crises. Solução de Deus para as nossas angústias. Solução de Deus para as nossas enfermidades. Nós precisamos encontrar soluções de Deus. Quando Jesus fala com aquelas pessoas que estavam ali caminhando com ele, dizendo: tragam o cego, Jesus estava dizendo: seja solução comigo, eu vou curar, eu vou fazer o milagre, mas você vai me ajudar nisso. Nós precisamos ser pontes e não barreiras. Eu e você precisamos ser ponte. O que uma ponte faz? Ela liga um extremo a outro. De um lado está Deus com todas as soluções, desse lado está o necessitado com todos os problemas. Eu e você seremos a ponte que vai levar o necessitado a esse Deus, e Ele vai fazer o milagre acontecer. Então nós precisamos ser ponte, nós precisamos ser o canal que Deus vai usar para abençoar vidas. Quem quer ser canal de Deus aqui? Aleluia. Irmãos, o que Deus espera de nós? Que não desistamos das pessoas, ainda que elas pareçam ser um caso perdido. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: isso é um caso perdido, não tem mais jeito. Quero dizer uma coisa para você, querido: não tem jeito para você, mas tem para Jesus. Amém? Amém, igreja? Pode dar um glória aí? Não tem jeito para você, mas tem para Ele. Porque Jesus tem poder para mudar vidas e pessoas que nós não mudamos. Quantas pessoas que eram um caso perdido e Jesus mudou, Jesus transformou. Aquele cego, ele não poderia ser curado por ninguém. Era um caso perdido para a medicina, era um caso perdido para as pessoas, mas para Jesus ele não era. Eu fico vendo assim, quantos pais com filhos que estão vivendo situações tão problemáticas, que parece ser um caso perdido. Eu quero dizer para você, querido, coloca nas mãos de Jesus e você vai ver que Ele vai mudar a situação, e Jesus vai agir nessa causa. Mas entrega nas mãos de Jesus, deixa Ele trabalhar, deixa Ele fazer a obra. Tem pai, tem mãe que fica tão preocupado com o filho e fala: não vou entregar na mão de Jesus. Aqui Jesus vai pegar, Ele vai e tira. Por quê? Porque ele acha que é Ele que vai mudar. Não é você, é Jesus. É Jesus, é Ele que vai fazer a obra. Que Jesus, o que o Senhor espera de nós como igreja? Que a gente trabalhe contemplando pela fé o milagre. O que é contemplar pela fé o milagre? É você ver a pessoa curada, restaurada, antes dela estar curada e restaurada, e trabalhar em função dessa visão. Porque a fé é a capacidade de ver lá na frente aquilo que ainda não aconteceu, mas nós cremos que vai acontecer. Amém, igreja? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Nós precisamos ter fé. Eu não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu preciso crer. Porque se eu crer, eu vou ver lá na frente. Eu vou ver pela fé. Isso é fé.
Aquilo que você vê não é fé, porque a coisa que você está vendo já não é mais fé. Fé é quando você encarna uma situação que você não está vendo, mas você acredita que você vai ver. Não é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé, irmãos. Isso é fé. Você tem fé para enfrentar esse tempo? Você tem fé para viver os milagres? Temos que ter fé. Em último lugar, o que o Senhor espera de nós? Que não sejamos apenas observadores, mas cooperadores. Cooperadores na obra de Deus. Aquelas pessoas cooperaram quando levaram o cego à presença de Jesus. Nós precisamos ser cooperadores do reino. Como é que você coopera com o reino de Deus? Quando você entrega o seu dízimo, quando você ora, intercedendo pelas pessoas. Semana de oração, nós temos um grupinho aqui, irmãos, abençoado. Quem veio na semana de oração aqui? Levanta a mão, por favor. Fica com a mão levantada. Os que não levantaram a mão, dá uma salva de palmas para eles aí. Porque essas pessoas que vieram, elas intercederam por vocês que não vieram. E nós intercedemos mesmo. Nós entramos na casa de vocês em oração, repreendendo o mal, mandando o diabo sair, espírito da separação na vida dos casais. Irmãos, essa semana o que eu orei, repreendendo o espírito de separação na vida de casais dessa igreja, não foi brinquedo. Por isso que eu quero orar pelos casais aqui no final. Porque eu sou assim, irmãos, quando Deus começa a falar uma coisa comigo, Ele começa a falar na segunda-feira, e aquilo se torna algo assim constante, é porque está tendo problema na vida de casais aqui dentro da igreja. Está tendo alguma coisa, porque casal dentro da igreja muitas vezes não fala nada, eles ficam quietinhos ali. Às vezes o casamento está em frangalhos, mas eles não falam, né? Estão se digladiando, estão pensando em separação, mas não falam nada, né? Só que o Espírito Santo de Deus incomoda. E eu quero dizer uma coisa para você, querido: Deus ama a tua vida e Deus ama a tua família. Deus não abriu mão de você, e Deus não abriu mão da tua casa. O Senhor quer abençoar o seu lar. Então eu quero dizer para você, querido, você que veio preparado para trazer o seu alimento aqui, colocar nesse carrinho para a gente poder fazer uma cesta ou cestas básicas para ajudar famílias. Nesse momento eu quero convidar você a vir, a trazer, colocar aqui. Eu quero orar por você. Antes de estar orando pelos casais, eu quero orar por todos aqueles que vieram preparados para trazer os seus alimentos. Pode se levantar e pode vir aqui à frente, trazer o seu alimento. Eu vou estar orando por você.